Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus é fiel em tudo que Ele promete e nós temos provas disso no próprio fato de que Cristo cumpriu cabalmente toda a Escritura durante sua vida e até mesmo em sua morte. Nós estamos em Mateus 27, a partir do versículo 57 diz: Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. O Senhor Jesus já expirou e então entregou na cruz do Calvário a sua vida. Ele de fato morreu e na sua morte nós temos o cumprimento de um texto da Escritura. Porque em Isaías 53, versículo 9, diz: Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Veja que fantástico, duas profecias num só versículo, dois momentos num só quadro. Jesus foi crucificado com perversos, com dois malfeitores e também foi sepultado em um túmulo de um homem rico, o José de Arimateia. O José de Arimateia fazia parte do Sinédrio, por isso nós temos inclusive detalhes que nos contam certos pensamentos, ideias trocadas entre os fariseus, entre membros do Sinédrio, porque ele era um homem piedoso, não concordava com o que eles estavam fazendo. Inclusive, os evangelhos nos dizem exatamente isso. José de Arimateia, que não concordava com as decisões deles a respeito de Jesus, ele esteve entre eles, mas se converteu de fato e com certeza foi testemunha contando os fatos que se deram dentro do Sinédrio, que é a cúpula político-religiosa judaica. Lá em Marcos, capítulo 15, versículo 43, diz assim: Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Veja que ele se dirige a José de Arimateia como um homem piedoso, um homem de Deus que esperava de fato. Então, mesmo que ele fizesse isso em oculto, porque ele não estava se expondo durante esse período ainda, o texto nos diz que ele procurava ocultamente, por causa que os judeus, nesse momento, até agora, ainda tinham medo do Sinédrio, dos fariseus, saduceus, que compunham a liderança político-religiosa da época, porque eles ameaçavam o tempo todo expulsá-los. Aquela tirania normal que nós encontramos dentro da política. E por causa disso ele fazia escondido, mas ele era um homem piedoso que temia ao Senhor. E então pediu o corpo do Senhor Jesus. Este, versículo 58 de Mateus 27, foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo e de linho, e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e outra Maria. Observe que não só José de Arimateia, mas as mulheres, no momento final do Senhor Jesus, estão sempre presentes, ou seja, elas são testemunhas oculares de todas as coisas. E, portanto, nós temos várias testemunhas que podem confirmar os fatos, todos os fatos que estão acontecendo. Lembremos do que nós falamos logo no início, que o fato de que está se cumprindo profecias já deve nos trazer uma aplicação importante. Observe o quanto Deus é fiel. Ou seja, Deus é tão fiel às suas promessas que nada vai deixar de se cumprir. E isso deve nos consolar, porque nós temos muitas promessas da parte do Senhor para a igreja, para que tanto no tempo presente ela possa viver pelas promessas, confiando no Senhor, que a sustenta, que batalha por ela, que a defende, que a vinga dos seus inimigos e assim por diante,
como também nas promessas que dizem respeito ao futuro, porque o Senhor prometeu voltar e abençoar a sua igreja. Nós encontramos o Senhor Jesus em Mateus mesmo, dizendo para o povo, no período em que ele está pregando o Evangelho, Mateus capítulo 5, ele diz assim, versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Deus é completamente fiel. Então descanse no Senhor, lance a sua ansiedade sobre o Senhor, e para encontrar nas promessas de Deus, pela aplicação do Espírito Santo, a paz de Deus que excede todo entendimento e que guarda a mente e o coração, porque você encontra em toda a vida de Jesus e até na morte a fidelidade de Deus para cumprir toda a sua palavra. Então Deus nunca vai deixar de cumprir a sua palavra. Você pode descansar, porque Ele é fiel, completamente fiel a todas as suas promessas. Então, tendo Jesus sido sepultado, nós vamos olhar um pouco para Pedro, né? A primeira carta de Pedro, porque ele se refere a esse momento em que Jesus foi sepultado da seguinte forma. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecadores, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, veja que é uma referência exatamente à morte de Cristo. E ele diz que foi uma única vez. Então, Cristo não morre várias vezes, que é um erro cometido na concepção das missas. Porque nas missas, a ideia é de que está havendo um sacrifício. E no fato que Jesus morreu uma vez por todas, dizer que Jesus está morrendo seria dizer que o seu sacrifício lá há 2000 anos na cruz do Calvário foi suficiente, é preciso se repetir. Então, a ceia não é uma repetição do sacrifício de Cristo, é um memorial que nos abençoa espiritualmente, porque a obra foi realizada uma única vez. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios 11, diz que quando nós celebramos a ceia, nós fazemos referência à morte do Senhor até que Ele venha. Então, nós fazemos referência ao que Ele fez e ao que Ele prometeu, que é a sua volta. Mas não é uma repetição, de forma alguma, uma repetição do sacrifício, porque Cristo morreu uma única vez que o seu sacrifício foi completamente aceito, suficiente, eficaz e, portanto, pagou ali o preço de todos os pecados de seu povo. Então, uma única vez morto e pago nossos pecados, estamos tranquilos e confiamos na justiça do justo e justificador Jesus. E na ocasião em que ele está sepultado, observe, Jesus passou ali um tempo morto, né? Ele morreu na sexta, ele ficou da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, sepultado. E, portanto, ele esteve entre os mortos, né? Porque ele morreu de fato. Então, ele esteve entre os mortos. E Pedro diz isso, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Há uma discussão sobre o que ele quis dizer com pregar aos espíritos em prisão. Ele foi pregar para salvar, ele foi pregar para anunciar a sua vitória. Bom, eu acredito que a gente pode focar na pregação. Ele foi pregar, ele foi anunciar aquilo que aconteceu. Ele foi anunciar a sua morte substitutiva, sacrificial. Ele foi anunciar a sua glória, a sua vitória. Ele foi anunciar o Evangelho. Podemos dizer que anunciar o Evangelho é, com certeza, ao mesmo tempo, trazer o chamado para a salvação e também anunciar a sua vitória. Bom, se o propósito era trazer pessoas a crerem para serem salvos, eu não gostaria de entrar nesse assunto. Mas o fato de que ele pregou, o foco é esse, ele pregou, não o propósito, mas que ele pregou. Ou seja, ele foi lá e anunciou a sua obra. Ele anunciou aquilo que foi realizado. Claro que isso glorifica o nome dele e é claro que isso faz com que as pessoas tenham conhecimento, e no caso ali, os mortos, né, possam ter o conhecimento de que realmente ele realizou a sua obra. E então,
o texto dá sequência em Mateus, dizendo, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, observe os detalhes que vão ajudar a confirmar que, de fato, o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E não vamos ver agora a ressurreição. Mas os detalhes mostram que tinha uma escolta, o sepulcro estava selado, houve toda uma preocupação. E aqui eu queria chamar a atenção para um ponto específico. É que eles lembravam daquilo que Jesus havia dito. Como é que eles tinham a palavra na cabeça, mas não conseguiam entrar no coração? Percebem isso? E nós, ao observarmos isso, vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz sobre os judeus que não criam no Evangelho, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E ele faz então uma alegoria com o fato de que Moisés, quando havia visto a glória de Deus no Monte Sinai, e então o seu rosto resplandeceu, e ele colocava um véu para que não se visse que o seu rosto resplandecia e ia se desvanecendo. Ele então faz uma alegoria dizendo que esse véu está posto no coração deles. Eles não conseguem ver o Evangelho, eles não conseguem entender. Observe que eles sabiam, eles conheciam as promessas do Senhor. Eles disseram, olha, ele disse que depois de 3 dias ressuscitará. Então, poxa, eles sabiam de tudo, mas o véu estava no coração deles, diante da fronte deles, para não crerem no Evangelho que eles conheciam, porque eles sabiam o que Jesus havia dito. Portanto, observe uma aplicação fundamental. Não basta conhecer a Escritura. Há muitos teólogos, há muitos estudiosos, há muitos jovens que leem a Bíblia e até estudam, há muitos doutores. Não basta conhecer a Escritura. É preciso que ela seja aplicada ao coração. É preciso que ela entre, é preciso que ela faça morada, porque uma vez que o véu esteja, todo conhecimento será vão e terminará concorrendo para a própria condenação, como foi a condenação dos fariseus. Por quê? Poxa, vocês conheciam tudo e não creram. Então, não basta conhecer. Logo, você deve ler a Bíblia muitas vezes, tantas quantas forem possíveis. Todavia, não apenas ler a Bíblia. Ore ao Senhor, Senhor, que eu entenda a Tua palavra, porque a sabedoria vem do Senhor. Senhor, que eu aplique ao meu coração, que Teu Espírito opere em minha vida, para que eu entenda a Tua palavra, para que eu aplique a minha vida e para que eu então consiga ver no meu viver a manifestação graciosa do Senhor operando em mim. Não basta conhecer. Caso contrário, todos os doutores da lei deveriam ter sido salvos. Todos eles deveriam ter crido. Todos eles deveriam ter, de fato, se rendido a Jesus, porque eles conheciam. Então, sempre lembre de fazer uma certa distinção entre apenas conhecer e aplicar à própria vida a palavra do Senhor. Então, eles vão guardar o sepulcro. Nós vamos ver a ressurreição depois. Mas aqui nós temos toda a preparação, mostrando de fato que o Senhor Jesus, cumprindo a sua palavra, estava ali morto. Anunciou o Evangelho, que é para a glória dele, a glória do Pai, diante dos mortos, proclamando assim a sua vitória diante de todos aqueles que haviam morrido, os que esperavam e os que não esperavam em Cristo, a vinda de Cristo. E assim, logo em seguida, virá a ressurreição. E nós vamos orar e veremos a ressurreição depois. Senhor Deus amado, bendito seja o Teu nome.
Nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor é fiel e cumpre a sua palavra sempre. Nós agradecemos porque temos compreendido a tua palavra e podido aplicar à própria vida. Temos crido nas tuas promessas, crido na obra de Cristo Jesus. Que o Senhor abra o entendimento de muitas outras pessoas, para que elas não apenas tenham, ó Deus, o ouvir da tua palavra, mas tenham o entendê-la e aplicá-la, para que o teu nome seja glorificado na vida da tua igreja. Vivemos dias de apostasia. Muitas pessoas leem a tua Bíblia, mas parece-nos que poucas pessoas percebem as mais profundas aplicações da tua palavra para o coração. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude nesses dias difíceis. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.